Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia para quem vai assistir depois ou quem já está, né, em outro país nesse momento. O nosso assunto de hoje, gente, é o último dessa apostila. Então, nós estamos encerrando essa apostila hoje. Por último, e não menos importante, muito pelo contrário, é, é um tema extremamente importante, que é o Evangelho no Lar. Cereja do bolo, né? É a cereja do bolo. A Luiz falou aqui, né? Porque eu acho que não sei se vocês conseguem ouvir, porque eles estão em rodinha ali atrás hoje. Mas é a cereja do bolo. O Evangelho no Lar, ele vai ser a ferramenta que vai impulsionar a nossa força para a gente conseguir desenrolar toda a gestão da nossa vida nessa encarnação. Porque quando você tem o Evangelho no lar, quando você tem essa força dentro do lar, a gente consegue desenvolver as nossas tarefas até cotidianas de uma forma mais amena, né? E o texto começa assim, ó. Quando o ensinamento do mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. É importante vir para a casa espírita, é importante estudar, é importante fazer caridade, mas a nossa primeira caridade, gente, está dentro de casa. A nossa primeira caridade está onde? Dentro do lar. O nosso primeiro trabalho aqui na Terra, né, para experimentar o nosso planejamento reencarnatório é dentro de casa, é entre as quatro paredes. É Olha, aquela pessoa que, quando vira e fala, eu não escolhi para nascer na família, essa família escolheu sim, meu filho. Você não só escolheu, como você programou, entendeu? Não tem essa de que não é nós que somos espíritos, até aquela música do Lulu Santos, né? Eu não pedi para nascer? Pediu, meu filho, pediu, implorou, ficou na fila, tentou. Essa música não cola. Para quem é espírita, sabe que não é assim. Dificilmente vai ter, no, né? Num planeta de provas e expiações como o nosso, é uma reencarnação totalmente compulsória. Grande parte da nossa vida, da nossa família, nós planejamos sim. Nós estamos ali em conjunto, planejando aquela existência, planejando aquela situação. Então, esse não pedir para nascer não existe. Não existe. Isso aí é só na música do Lulu Santos. Não, não existe isso na prática. Por isso que o mestre, né, nos ensina que essa vibração entre quatro paredes dentro do templo doméstico, né, vai o quê? Por que que tece a felicidade comum? Porque às vezes nós precisamos né, aparar as nossas arestas ali, resolver alguns conflitos momentâneos que acontecem, porque todos nós somos encarnados, temos problemas, e aí, dentro de uma casa, é um monte de gente com problema. Então, é muito fácil, às vezes, a gente lidar com quem está fora de casa, com quem está na casa espírita, com quem está no trabalho, com quem está na rua, do que nós lidarmos com a convivência familiar, né? Que é o mais difícil. E a grande ferramenta é o Evangelho no lar. No texto, continua assim, ó, quando entendemos a importância do estudo do Evangelho de Jesus como diretriz ao aprimoramento moral, compreendemos que o primeiro local para esse estudo e vivência de seus ensinos é o próprio lar. O que que acontece, gente? É interessante essa parte de quando a gente coloca o estudo do Evangelho como diretriz ao aprimoramento, porque aqui mesmo no texto já diz que ninguém vai vir perfeito. A gente está aqui. Se a gente tivesse perfeito, né, sem nenhuma aresta ali para arrumar nenhum probleminha, sinto dizer que nós não estávamos encarnados. Primeira coisa, né? A gente estaria num planeta, em outro planeta, ou gerenciando planetas, né? Porque fala assim, um espírito muito evoluído
ele está num planeta muito evoluído, tá? A pessoa acha o quê? Imagina que ele está lá, né, num planeta nos mundos felizes e estão lá o quê? Descansando? Não, meu filho, se você chegar nesse nível, você está gerenciando outros planetas. Quanto mais você evolui, mais você ajuda e quer ajudar, entendeu? Então, sinto dizer que se você quer descansar no planeta feliz, a felicidade para os espíritos de luz, na verdade, é o trabalho no bem. Então, a gente que encara isso como problema. Nós encaramos isso como problema devido à nossa nós somos primitivos ainda perto, né, dessa espiritualidade superior. Então, não tem como comparar, né? A importância, quando ele fala que desse aprimoramento moral, a diretriz, é porque realmente nós, todos que estamos aqui, todos, a gente precisa, né, entender que faz parte da nossa evolução. E continua assim, ó, é no reduto doméstico, assim como fazia Jesus no lar que o acolhia, a casa de Pedro, e as primeiras lições do Evangelho devem ser lidas, sentidas e vivenciadas. Isso é muito importante, por quê? Porque às vezes a gente tem até um vídeo do Amigos da Luz, eu não sei se vocês conhecem, gente, Amigos da Luz, é um canal de comédia espírita, tá? É assim, eles fazem uns videozinhos de comédia à luz da luz do espírito, é muito engraçado. Aí tem um vídeo deles que o cara faz uma prece com tanta pressa. Uma coisa depois eu vou colocar no grupo para vocês rirem um pouquinho, porque é engraçado. Eles fazem uma comédia, né, com o tema espírita. E a criatura faz uma prece tão rápida, né? Que não é o objetivo. Qual é o objetivo da oração do Evangelho no lar, né? É você aprender o Evangelho. Se a gente pega e faz uma oração, né? A 200 quilômetros por hora, pronto, né? Você não parou para pensar, você não parou para refletir, você não parou para aprender, você simplesmente não parou e não fez como se não tivesse feito, porque, né? Você não sentiu aquilo ali. Então, quando ela fala que a lição deve ser lida, sentida e vivenciada, a gente às vezes não consegue nem ler. Sentir, então, se você não leu, você não vai sentir. Vivenciar é o terceiro aqui. Então, se você não leu, você não sentiu, aí que você não vai conseguir vivenciar, porque você nem leu o que está ali, né? Então, vivenciar é pior ainda. É mais difícil. Então, para a gente conseguir chegar nesse nível, e não é impossível, não é isso, não é para espíritos de alta luminosidade, se está aqui. Tudo que está aqui, gente, nessas apostilas, né, como referência, é porque todo mundo que está aqui nessa sala e nessa tela é capaz de fazer. Não é algo que a gente não consiga alcançar. Não é algo inalcançável para a gente. É isso que a gente tem que entender também. Porque senão acaba desanimando, falando, ah, mas isso aqui, né? Isso aqui só se for um espírito de luz, muito evoluído, então não é para mim agora, eu vou deixar para a próxima encarnação. Não é assim, não, tá? Vocês cuidado com essa aí de vou deixar para a próxima encarnação. Cuidado. E aí vocês desencarnam, chegam do lado de lá, aí você lembra que você já disse 5 encarnações que vai deixar isso aí para a próxima. Aí pronto. Fala assim, nossa, eu já disse 5 vezes, 10 vezes que isso que eu ia fazer ia ser na próxima encarnação. Meu Deus, né? Aí a gente tem aquela sensação do tempo perdido. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa em deixar algo para a próxima encarnação, porque o momento é agora, o momento de crescimento é agora. Não importa a idade, não importa o momento que você está vivendo. Se você está encarnado, gente, você está encarnado, então é para fazer, para trabalhar, para crescer. Não tem essa de idade, de tempo, né? Não faz a menor diferença isso né? Na nossa vivência imortal. E então, a parte de ser sentida a lição é importante. É importante que se sinta o que está ali, que se sinta o que está escrito. Por quê? Porque quando você sente o que está escrito, na hora que aparece um perrengue na vida de vocês, que não é fácil, a nossa vida é perrengue atrás de perrengue, eu então é perrengue atrás de perrengue, todo dia é um perrengue. O que que segura a gente? É isso. Porque se não for isso, eu falo, né? A doutrina espírita que me dá força para estar de pé, gente, para permanecer de tanto perrengue que eu encaro.
E é verdade, é real. Quem convive, porque vocês que ainda são da internet não convivem muito com a Marcele, né? Agora quem está de perto vê os perrengues, né? Vê as coisas que a gente passa. E de onde que a gente tira a força? Do que a gente leu, sentiu e vivenciou, né? Então você tira a força daí. Você tira a força da vivência. Se a gente, outra coisa, gente, se a gente for esperar para fazer tudo isso, a gente está num dia maravilhoso, num dia perfeito. Sinto dizer que vocês não iam fazer isso nunca também. Porque nem todo dia, né, você não ia conseguir criar uma constância na vida de vocês. Porque se fosse esperar um dia, o que acontece comigo, né? As pessoas às vezes me chamam para falar, para fazer uma palestra aqui, ali, aqui no estado, né? Até fora do estado já, quando eu vou viajar, o pessoal já me descobre onde eu estou e já me chama. Então, então assim, quando me chama, gente, para falar, dificilmente, só se eu não puder, só se naquele dia eu tiver outra coisa agendada. Mas eu não digo não. Não fico pensando, ah, será que vai dar? Será que eu não vou estar naquele dia? Será que eu não. Porque se eu for esperar, eu estar em perfeito estado mental, sem nenhum perrengue na minha vida, para eu falar aqui, ou trabalhar para o Cristo, eu não trabalhava nunca. Né? Porque é perrengue atrás de perrengue. Então a gente tem que encarar e trabalhar, porque o que vai te dar força para você vencer essa encarnação é justamente o trabalho no bem, não existe outra. Eu sempre me recordo, né, do que o seu Geraldo falava, ele sempre falava isso. A pessoa começava a reclamar perto dele de alguma coisa, a pessoa, ó, tem as duas, lembra das duas filas? Ele falava assim. Eu que duas filas, seu Geraldo. Oh, as filas, hein? Aí quando a pessoa não sabia, ele falava, "Ai, que duas filas? Tem duas filas, as filas da vida, só existem duas. A fila dos que ajudam e a fila dos que são ajudados. Então, em qual fila você quer estar? Eu falei, não, eu quero ajudar, então. Porque ele falou, não tem outra fila, não tem uma terceira. Ou você está ajudando alguém, ou você está sendo ajudado por alguém. Então ele falava, ele falou, não tem a terceira fila. Onde está essa terceira fila? Qual que é a terceira fila? Me fala, que não tem. Ele sempre brincava com isso, né? Aí, e ele trabalhou, né? Quem conheceu, trabalhou até dentro do hospital. Ele estava mandando mensagem para mim, gente, me ajudando lá dentro do hospital. Dentro do hospital. Ele internado com câncer, me ajudando aqui do lado de fora. Hoje eu fico pensando, gente, eu era muito imaturo, pensando, que loucura da Marcele, né? O cara internado e às vezes passando mensagem para. Exatamente, trabalhando. Hoje é inteirando, trabalhador do Cristo. Para ele, tô internado? Tá, mas enquanto isso, a Luísa conta também de Sampaio, que era a mesma coisa. Ele estava internado, arrumando casa para os outros, né? Arrumando as coisas lá de dentro do. E não pode ser diferente com a gente. A gente não tem que esperar ser um espírito de luz para poder vivenciar isso. Entendeu? É na semana, às vezes, que você vai ter mais perrengue que você tem que trabalhar. E tem que trabalhar, arregaçar as mangas e fazer o que puder, né? Para colocar ali o evangelho. Quando a lição enfatiza, para mim, uma das partes mais interessantes dessa lição é logo nesse terceiro parágrafo aqui, que o evangelho deve ser lido, sentido e vivenciado. São as três coisas para mim desse texto. Se você for extrair o texto todo, esse aqui já ganhou o texto. Porque se a gente só passa batido pelo Evangelho lá, lendo, e não entendeu o que leu, né? Nem parou para pensar, você não vai conseguir vivenciar. Então, essa, para mim, desse texto, é uma parte muito importante. Aí continua assim: o espírita compreende que sua missão no mundo principia num reduto doméstico, em sua casa, por meio do estudo do evangelho no lar. Então, como fazer? Aí ele vem dando um passo a passo aqui de como fazer. Ó, converse com todos que residem com você sobre a importância desse estudo, para que em família possam compreender melhor os ensinamentos cristãos. A partir de um momento de união fraterna, que se desenvolverá de maneira harmônica e respeitosa. Explique que as reflexões conjuntas acerca do Evangelho permitirão manter um ambiente da casa espiritualmente saneado,
por meio de sentimentos e pensamentos elevados, favorecendo a presença e a influência dos mensageiros do bem. Explique também que, nesse momento, facilitará em sua residência a recepção do amparo espiritual, já que auxilia na manutenção de elevação do padrão vibratório no ambiente em que cada um ali vive. E eu, para mim, para o Aloísio, deixa eu ver mais quem aqui, acho que a Cássia também, Galvão já não foi, né? Mas veio para a doutrina numa família que. Mas nem todo, gente, vai ter a família espírita, tá? Eu já lidei com jovens que tinham um problema danado dentro de casa entre os pais, brigavam porque a mãe era espírita, o pai não era. Então, assim, aí tinha, às vezes tinha casos de ter que fazer o evangelho lá escondido. Já vi casos de fazer o evangelho lá escondido para manter aquela vibração para conseguir se manter. Então, nem todo mundo, a gente vai ter um ambiente perfeito. E a gente que às vezes tem um ambiente perfeito, às vezes vacila nisso aí, sabe? Igual os cristãos que hoje, às vezes a pessoa não quer, não, quando não pode sair de casa, tudo bem, mas as pessoas não querem sair de casa, por exemplo, para se encontrar, para estar aqui. Antigamente, gente, para a pessoa se reunir, para fazer o evangelho, era escondido dentro de cemitério, dentro de caverna. O professor de história aqui também dizer isso. Era assim, o evangelho, E né, botar aqui pra na gente, aula, era escondido. também. Isso quando também, Depois né, vai até pouco botar tempo um. atrás, era tudo em latim. Poucos tinham acesso ao que estava se falando. Você tinha que aceitar o que o outro disse, porque você não tinha como ler sozinho. Como que você vai ler sozinho algo que está tudo numa língua que você não conhece, que você desconhece? Olha como nós somos privilegiados nessa encarnação, porque aqui hoje a gente tem um texto pronto, a gente tem um café com o evangelho de manhã todo dia. Se quiser, você liga no seu carro, você tem Spotify, que vai te dar ali também vários tipos de mensagem. Então, nós temos vários recursos hoje em dia que antes não tinha. Antes a gente às vezes nem tinha acesso à palavra. O que falava tinha que ser, era o que era dito e pronto, acabou. Então, esse ambiente aqui que nós podemos construir hoje no Evangelho do Lar, hoje nós temos essa possibilidade, que às vezes no passado não tinha. Aí, convide sua família que mora com você para participar. Se morar sozinho, defina para você esse momento precioso de estudo e reflexão. Lembre-se de que, espiritualmente, sempre estamos acompanhados. Isso a gente tem que lembrar, gente, porque o Evangelho no Lar, o correto é ter um horário fixo, um dia certo. Por que isso? Porque, gente, os espíritos também eles têm uma agenda mais avançada que a nossa, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho o Google Agenda, porque eu tô completamente esquecida, a coisa apita aqui, né? Eu já coloco as palestras que a Luiz me manda, eu já boto um dia antes, depois de manhã, depois 2 horas antes, para eu não esquecer aquele compromisso. Hoje tem essa possibilidade. Agora, vocês imaginam a espiritualidade superior, porque essa logística organizada, gente, quanto mais evoluído, aqui na Terra a gente já vê isso, né? Quanto mais o país tem uma evolução, né, maior tecnológica, ele tem o quê? Só tem tecnologia se você tiver uma organização logística muito boa. Por quê? Você faz tudo mais rápido. Você faz tudo mais rápido. Vocês acham que como que seria, como será, né? Como deve ser a logística do plano espiritual? Muito melhor que a nossa, óbvio, né? Então, eles são muito organizados. E a gente marca o negócio com a espiritualidade. E depois a gente mesmo não cumpre. Ah, não, vou terminar de assistir essa série aqui, depois eu começo o evangelho no lar. Não, gente. O espírito tá ali, né? Ele tem horário também, ele tem a agenda dele. Ele tem a agenda dele de compromisso, tá ali, se predispõe a ajudar no seu lar. Nós sempre somos amparados, mas pelo amor de Deus, A né? gente já pode escolher um dia e a hora. Uma vez escolhido, tem que cumprir, pelo menos. Ué, ninguém não vê uma psicografia obrigando você naquele horário. É isso que a Luiz está dizendo. A gente já escolhe o dia e a hora, né?
comparece na data que a gente convidou. E nós que convidamos não A gente que convida fala, não, vou terminar essa série aqui na Netflix primeiro, depois eu começo o Evangelho no Lar. Não pode ser assim, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa reflexão. Ele como coloca aqui, escolha a semana, o dia, o horário que todos possam estar presentes, o tempo médio 30 minutos. Isso é muito importante também, gente. Principalmente se tiver criança, né? Só criança, hoje em dia, a gente que estuda um pouquinho, né, até sobre conteúdo, por exemplo, na internet, se você faz um vídeo longo, ninguém assiste. Ele só assiste o início do seu vídeo e pula o seu vídeo. Quando a gente faz um cursinho de marketing, o professor fala assim: você tem que reter a atenção do seu público nos 3 primeiros segundos, porque senão ele pula o seu vídeo e o Instagram não vai. Por que que é importante? Porque quando você é, prende a atenção do público, nos 3 primeiros segundos, ele vai assistir seu vídeo todo. E se ele assistir seu vídeo todo, o Instagram ele vai recomendar o seu vídeo para pessoas que não são do seu Instagram, para desconhecidos. Você sabia disso? Se a pessoa assiste todo, ele vai falar assim: esse aqui tá um conteúdo bom, então vou mostrar ele para geral e começa a jogar para pessoas que interessam pelo seu público. Aí você consegue seguidores. É assim que você consegue seguidores, no feed, no Reels. E a vida é isso aí, a vida é um Reels, cada vez mais rápido. Então, se a gente faz um evangelho lá, por exemplo, aí tem 7 pessoas, você não deixa ninguém falar. Você está lá há 1 hora falando. Ou já estão dormindo, ou estão pensando em alguma coisa, ou estão no Instagram vendo outro conteúdo. E é isso, gente. Então a gente tem que aprender também que tem que ter um tempo certo. Você tem que dividir com aquelas pessoas experientes, deixar as pessoas falarem também, participar. Fala aqui o que as crianças são bem-vindas. E cá entre nós, gente, a gente deve estar falando há uns minutos atrás do Gilmar e da outra menina que está chegando agora na mocidade. Gente, as crianças hoje, elas são muito mais avançadas. O Aloysio até falou assim: o Gilmar já te ensinou como que grava aqui, porque o Gilmar sabe. Gente, o Gilmar tem 11 anos, vai fazer 12. Ele que me socorre aqui no sábado, faz, Gilmar, liga lá para mim. Ele bota tudo no esquema. Ele chega aqui antes da mocidade, arruma o estudo da mocidade. Ele não só arruma estudo, como ele replica, porque apesar do link ser o mesmo, tem jovem que fica procurando, aí para não ter esse trabalho, ele já pega o link, ele já replica no grupo da mocidade, coisa de segundos, coisa que eu ia demorar assim, abre o computador, peraí, onde eu vou clicar mesmo, não sei o quê. Ele não, é coisa de segundos. Jailza tá passando, ele entra aqui, quando você vê, ele já está na outra sala. Aí, para vocês terem noção, né? Então, essa geração de agora, ela tem que participar, gente. E outra situação que o Luiz até mencionou essa semana, o jovem é o futuro da casa espírita. Então, o jovem, a criança e o jovem vai substituir a gente daqui a um dia, quem vai estar sentado aqui não sou eu, não é o Luiz, não é a Andréia, não é a Cássia, ninguém. Quem vai estar sentado aqui, a gente ou vai estar aí ou vai estar no plano espiritual, certo? Mas é verdade? Não, mas não vai estar eternamente, meu filho. Vai chegar. Daqui a 80 anos, por exemplo, 80, todos que estão. 80 tá bom para você? Daqui a 80 anos. 80 anos, vamos lá, né? Ninguém que está nessa sala vai estar encarnado neste corpo, vai estar em outro. Nesse não. Não, mas daqui a 80, seu Lércio. O senhor já está com 80, está com 160. Já pode estar encarnado em outro corpo, mas neste corpo, ninguém que está na tela, ninguém que está aqui vai estar encarnado daqui a 80 anos. Só daqui a 25 bilhões. Então, mas aí o que acontece nisso daí? Nós precisamos de continuidade, gente. E se desde o evangelho no lar você já pega a criança, vai para o seu quarto, que eu vou fazer evangelho. Ou então fica quieto aí, que eu não atrapalha, não, porque eu estou fazendo evangelho. Só um livro infantil, né, pai? Exatamente. É uma dica que o Aloysio, que teve criança também, a gente fazia isso com o Gilmar quando ele era pequenininho, porque agora o Gilmar ele gosta de participar dos grandes, sabe? Ele tem 11 anos, mas ele acha que é adulto, entendeu? Mas a gente usava o livro infantil. Muitas vezes, é muito importante todas as vezes participar. A gente pegava a historinha, né?
E tem uns que são a gracinha, gente. Tem uns que nem a gente nunca esquece. Tem um tal de Eletronaldo, não sei se vocês já viram que. Eu lembro do Eletronaldo. Ele queria ver o Eletronaldo toda vez. O Eletronaldo é um livrinho espírita, né? Que compara o elétron aos espíritos. É uma doideira. E ele queria ver todo culto no lar, tinha que ler o Eletronaldo. Eu falei, ah, meu Deus, já é a mensagem do Eletronaldo. E a gente tem que ter uma paciência com o Eletronaldo. Ele só mudou, que eu falei, vou pegar um livro, não era um livro espírita, mas um livro bonitinho, que era o Pequeno Príncipe, que a gente lia uma lição todo dia, então não era toda semana a mesma lição, né? Graças a Deus, porque senão meu filho ia ficar o Eletronaldo durante muito tempo. Várias vezes Eletronaldo. Então, o que salvou a gente foi o Pequeno Príncipe na época, porque a criança tem disso, né? Aí eu quero ler Eletronaldo. E assim, mais importante participar, né? É importante participar, porque todo mundo, gente, a gente está numa era, numa geração que cada vez ninguém vai prender a atenção para aquele conteúdo se você ficar enrolando uma hora. Não vai, não vai. Até os espíritos já recomendam 30 minutos. Então, e esses 30 minutos tem que ser dividido para todo mundo tem que falar. Eu vou falar um pouquinho aqui, Marcelo. Lá em casa, aconteceu esses 30 minutos. Aí, Uhum. o que aconteceu? O Daniel, a Ligiana Daniela e o Gabriel prestaram atenção. No começo eles dormiam, ou ficavam interagindo com outras coisas, ou brincando. Eu vou passar para vocês aí. Aí o Daniel passou cobrando dele o estudo, assim, tipo, ele via, mas ele queria saber o que eles entenderam. Ele pega pesado. Com o tempo, eles acostumaram, eles já leem o livro, a gente tem o livro da Sheila, eles fazem questão, cada um quer. Vai aprendendo, vai aprendendo. Começa com o infantil, mas depois vai. A Vanusa está falando que o Daniel, o esposo dela, cobrava deles, porque eles toda hora o adulto lendo acabava distraía, dormia. Aí começou a cobrar, tipo assim, o que que eu falei para a criança, né? Então você vai explicar. Então eu vou ver o que você entendeu. Então tem que ter ele tá certo, tem que ter essa troca realmente. Eles brigam porque cada um tem que ler um livro. A gente tem que ver um pouquinho e deixar espaço para. E aí hoje eles brigam, ela tá falando que hoje eles brigam para falar. E é assim, meu filho, eles começam querendo dormir, daqui a pouco, se você dá espaço para a criança, para o jovem, daqui a pouco você fica sem espaço, que acaba o culto e eles já fizeram o estudo todinho. E uma coisa que eu queria mencionar também sobre o Evangelho no Lar, gente, que é muito importante, apesar de não estar no texto, mas é uma vivência de alguns aqui, creio eu, o Evangelho no Lar deu origem a várias casas espíritas. Foram várias. A SGE foi. A SGE veio do Evangelho no Lar. E antigamente, as reuniões mediúnicas, eu lembro, eu criança, né? As reuniões mediúnicas, na casa da minha avó, o Evangelho do Lar tinha as reuniões que vinham os espíritos. Eu lembro, eu conheço Palminha dessa época, eu era criança, e eu já ouvi o Palminha, o Zé, porque tinha uma afinidade. Minha avó é apaixonada quando fala que ela é apaixonada por Zé Grosso, né? Aquela que cantou com a musiquinha do Zé, ela é apaixonada pelo Zé. Aí, e tipo assim, então eu era uma coisa mais natural pra gente quando era. Não era numa casa espírita. Então, não tinha casa espírita. Tinha local que não tinha casa espírita, já era a casa dos espíritas que iam estudando, e às vezes a pessoa não tinha condição de sair de casa, ir até uma casa no centro da cidade. Então, reunia ali no evangelho, na casa da minha avó, era o evangelho dela, só que aí a prima dela, ia fulano, uns parentes, quando vê, a mesa tinha mais de 10, e a gente que era criança, ficava em volta só ouvindo, né? Eu, meus primos, o meu irmão, a gente ia. Eu lembro de algumas coisas, eu lembro até hoje das manifestações que aconteciam, daquele momento do culto no lar que tinha manifestação da espiritualidade. É claro que hoje, né, a gente organiza na casa espírita, hoje é muito mais fácil, hoje tem acesso online, hoje tem. Mas a gente nunca pode se esquecer da importância que foi o Evangelho no Lar na história do espiritismo. Porque a gente não acompanhou, nesta encarnação pelo menos, a gente não acompanhou o início das outras religiões, né? Nós somos uma criança, gente, nós somos os bebês, o espiritismo tem 160 e poucos, né? Por aí. Então, nós somos crianças, gente, as outras religiões são milenares, né? Tem religião aí que ultrapassou aí
E a gente não sabe, né? Não conviveu, pelo menos nesta vida, não, agora com o início. Agora, o início da doutrina espírita aqui no Brasil, muitos participaram. Eu participei como criança. Lá na cidade que minha avó morava, não tinha a casa espírita era na casa dela, era o evangelho no lar, na casa dela, que começou e depois existe uma casa grandona lá, né? E tem um outro nome hoje, mas foi as trabalhadoras que saíram de lá e conseguiram um espaço. Começou na casa da minha avó, na época, lá em Magé, no Rio de Janeiro, cidade que eu nasci. Então, hoje é uma casa grande, que eu acho que ninguém nem sabe como aquilo começou, sabe? Porque a história às vezes não é contada. Por isso que eu falei que a gente precisa contar essas histórias. Porque elas precisam ser contadas, precisa ficar para a geração mais nova, de como aquilo tudo começou. A história de como começou essa ideia, tem gente encarnada aqui para contar, né? Então isso precisa ser registrado, porque isso é importante para as gerações que vão vir. E realmente tudo começou nas famílias, né? No evangelho lá, na reflexão ali. É claro que se a gente for voltar lá na história de Kardec, começou no fenômeno, né? As mesas girantes, Kardec descobrindo através da ciência, tudo bem. Isso aí começou o fenômeno espírita e ele organizou, né? A doutrina espírita, o livro dos espíritos, mas o que eu estou dizendo não é isso, eu estou dizendo num contexto de união entre as pessoas, de casa espírita aqui no Brasil, a maioria começaram no Evangelho no lar. A maioria. O próprio seu Geraldo, a casa dele começou várias casas espíritas, não foi só aqui de Setiba, né? As de Minas também começavam ele e Dona Valda lá numa reunião e ele ajudava muita gente, aí aquele negócio ia crescendo, aí não cresceu demais, não pode ficar em casa, tem que arrumar um espaço. E era assim. Então, muitas reuniões começam com essa iniciativa. É muito importante que a gente fique atento a isso também, que às vezes uma criança ou um jovem que vai estar nessa reunião, às vezes não vai fazer parte ali do momento, né? Não vai ser naquela casa que vai sair a casa espírita, mas às vezes ele vai se tornar um presidente de uma casa espírita futuramente. Ele vai se tornar um evangelizador, um coordenador de juventude, ou etc., né? E a casa espírita, a gente tem disso também, a gente tem que buscar, dentro do movimento espírita, o que mais você gosta de fazer, porque aí você faz com amor e faz assim, é, você faz assim, espontaneamente. Você gosta de fazer aquilo, então procura dentro do movimento espírita que tem muita gente, tem muita coisa para trabalhar na casa espírita. As pessoas não é só mediúnica, não tem muita coisa para fazer, tem muita coisa que todo mundo pode ajudar, e até mais de uma tarefa. Eu, apesar de falar, gostar de dar estudo, gosto de ajudar, de participar, mas todo mundo aqui sabe o que que eu gosto mesmo. Eu gosto mesmo, é grupo de jovem, então é meu perfil, é o que eu gosto. Já fico ansiosa para ir para MES, para estar no meio daquela bagunça toda, para dormir no chão, não sei até quando, fazer até quando vai aguentar isso, não sei, eu gosto, entendeu? Então, é o que eu gosto de fazer no movimento espírita, e assim vai ter outras tarefas que a gente vai se afinizando, mas como que o jovem ou a criança vai saber? Qual a afinidade dele, o que ele gosta, o que que ele vai fazer, o que que ele vai trabalhar, se ele não tiver contato, certo? Então, o primeiro contato e o melhor contato é o evangelho no lar. É ali que ele vai vivenciar o evangelho, né? Ele vai aprender. Já faltam 2 minutos, mas outra coisa que eu queria também falar, que é muito importante para a gente finalizar, de não ter muito cuidado do evangelho no lar, da gente não usar o evangelho no lar como instrumento para apontar o outro, certo? Porque isso você pega a lição e fala assim: ah, essa lição é a cara de fulano. Gente, não façam isso. Porque se você está pensando assim, é porque na verdade esse evangelho é a sua cara. A verdade é essa, né? Eu não sou psicanalista nem psicólogo, não, mas eu sei que, né, pelo que os especialistas dizem, que o que a gente enxerga no outro é o que está dentro de nós. Então, se você está enxergando essa lição, cuidado com o que você aponta, você está precisando refletir sobre esse ponto.
Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque o evangelho do lar, o papel dele não é lavar roupa suja. Não é o momento de lavar roupa suja. É um momento de união, gente. É um momento de reflexão em conjunto. Então, não é hora disso, muito pelo contrário. A gente tem que usar o momento para refletir, para fazer autorreflexão, para analisar e para conversar, para ouvir o outro, né? E só tem um minuto. É, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Deixa eu só ver se faltou mais alguma coisa. Ah, tem um roteirinho, só vou ler esse roteirinho, falta um minuto, ó. A preparação, é a leitura, né? O início, a prece, que ela tem que ser simples, espontânea, isso a gente já conversou, a leitura do Evangelho, e pode colocar outros livros também. É uma sugestão, tá, gente? Comentários breves com a participação dos presentes, vibração pela fraternidade, pela paz, pelo equilíbrio. Pedidos nós podemos fazer, né? Ah, mas posso pedir, gente? Claro que pode, né? As pessoas têm uma coisa também, às vezes, mas eu vou pedir. Deus já sabe que eu preciso. É umas coisas. Quando a gente pede, a gente vibra, gente, pelaquela pessoa. Eu já ouvi isso, gente espírita. Você não pode. Para que você vai pedir se Deus já sabe que ele precisa? Se fosse assim, não ia existir a oração. Se fosse assim, nem Jesus ia orar. Por que que Jesus orou? Porque a gente precisa desse momento de vibração pelo outro, sim. Eu não dou conta, não, mas existem esse tipo de comentário, né? Que é só parar para refletir um pouquinho e entender. Deus sabe que a gente precisa, sabe? Mas também, quando a gente vibra, a gente canaliza aquela energia. Energia é matéria, gente, né? Eu sei que eu preciso me alimentar, mas se eu não for lá e montar meu prato, eu não vou comer. E é sobre isso. Eu sei que eu preciso, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Então não adianta só saber que precisa. Nós precisamos nos movimentar, né? Encerra com a prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais. Aí sugere, né, o Evangelho e os livros do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso. O Evangelho é sempre bem-vindo, gente. O ideal é que se faça com o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho ele é muito completo. Para esse contexto de família, você vai ver de tudo no Evangelho, entendeu? Então, ali você vai vivenciar de tudo, né? E é isso. Eu vou. Agora eu não sei como desliga. Ah, sei. Aqui em cima. Peraí. Ah, sim, né?